Amanhã nós vamos ouvir a Tua palavra. O Senhor conhece como está cada coração, cada pessoa. Que o Senhor venha falar conosco através da Tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Só pega aqui para mim, por favor, pastor Edson. Já veio para trabalhar, viu? Coloca ali naquela mesinha. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, verso de número 1. Esse mês de abril nós estamos na série de mensagens chamada Jesus. Simples assim, Jesus, né? E nós estamos falando sobre Jesus. Talvez não da forma que você imagine, mas da forma que o Espírito Santo está nos direcionando. E eu quero ler com vocês João, capítulo 3, verso de número 1. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este foi até Jesus, foi à noite, este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode por acaso voltar ao ventre da sua mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se admire de eu lhe dizer, é necessário vocês nascerem de novo. O vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém? Vou tirar aqui, pastor Elias, já sabia, eu estou tentando aqui ficar com terno, mas é difícil. Hoje eu gostaria de falar sobre o Jesus que transforma, né? Domingo passado nós falamos sobre esse Jesus que deu a vida por nós, e hoje eu quero falar sobre o Jesus que veio para transformar. Nós acabamos de ler um texto que é muito conhecido, é conhecido da igreja. E é interessante que quando nós abrimos o Evangelho de João, nós não estamos apenas diante de um relato histórico, mas nós estamos diante de um momento de transição espiritual. Não é apenas um relato histórico, é uma transição. Durante 400 anos, Deus havia se calado. Durante 400 anos, Deus não havia levantado nenhum profeta para falar com Israel. E a partir dos evangelhos, nós vemos Deus levantando o profeta João Batista. Então Deus volta a falar. Deus volta a se comunicar através do profeta com a sua nação. E a pregação do profeta é: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E ele começa a anunciar que virá um que ele não é digno de desatar as sandálias dos seus pés. É nesse contexto em que o povo de Israel está cansado, e que o povo de Israel está em silêncio religioso, que a religião toma conta. Na realidade, nós falamos muito mal dos fariseus, mas se você for ver, Jesus disse que se nós quisermos ir para o céu, a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus. Os fariseus, eles começaram com, como que eu vou dizer, com uma ideia boa.
Quantas pessoas não começaram com uma ideia boa e depois se perderam? Os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes, que eram os ramos judaicos da época, eles tinham algo bom dentro deles. O que eles tinham de bom, pastor? Eles falaram assim, poxa, durante anos o nosso povo se perdeu, sabe, em guardar a lei de Deus. Durante anos o povo se perdia em guardar o estatuto de Deus. É só você ler o livro de Juízes e você vai ver como que aquele povo se afastava de Deus. Então os saduceus, os fariseus, os herodianos, os zelotes, eles começam, de uma certa forma, a querer zelar pela lei de Moisés. Mas nesse processo de zelar pela lei de Moisés, infelizmente eles caíram na hipocrisia, na religiosidade. Você já encontrou um irmão que ele quer zelar pelo evangelho? Você já encontrou uma pessoa que ele quer cuidar do evangelho? E nesse processo de zelar do evangelho, nesse processo de cuidar do evangelho, ele acaba se tornando tão duro, que a única coisa que ele sabe fazer é exortar, criticar e colocar um peso enorme sobre as pessoas que estão na igreja. Existe um movimento no Brasil que começou, e eu vou dar nomes aos bois aqui, com o pastor Paulo Júnior, e eu gosto desse pastor, que ele começou um movimento chamado Defesa do Evangelho. Gente, evangelho não precisa de defesa. O evangelho é o evangelho. E eu gosto desse pastor, eu acho ele um bom pastor, boa palavra, mas com o passar do tempo ele foi se tornando duro, Rogério. Duro, mas muito duro. É o espírito do farisaísmo. É o espírito da religiosidade. E se não me engano, há 2 anos atrás, ele vem a público e diz assim, eu vou me afastar do ministério. Interessante, ele não se afastou do ministério porque ele traiu a esposa. Ele não se afastou do ministério porque ele roubou dinheiro da igreja. Ele não se afastou do ministério porque ele cometeu um pecado de fazer alguma coisa errada aos nossos olhos. Mas é interessante você ver esse vídeo na internet, se esse vídeo está disponível, ele diz assim, eu estou me afastando porque eu me tornei muito amargo. Eu me tornei muito duro e eu feri muita gente. No processo de ferir as pessoas, eu matei muitas pessoas. Ele queria defender o evangelho. Ele queria guardar o evangelho. Mas no processo de defender, ele se tornou tão religioso que ele começou a matar aqueles que estavam do seu lado. E para terminar esse testemunho, agora, depois de 2 anos, ele retorna e fala, agora eu retomei o ministério, com uma mente renovada, entendendo que defender o evangelho é simplesmente pregar o evangelho. E o evangelho se encarrega de fazer o que o evangelho faz, porque a palavra de Deus tem poder. Mas por que o senhor está falando tudo isso? Porque esse texto que nós acabamos de ler fala de Jesus encontrando um príncipe dos fariseus, um homem religioso, um homem que conhecia a lei de Moisés. E é interessante que, se você entender essa conversa, ela vai falar muito. Nós estamos falando do Jesus que transforma, amém? Qual é o tema desse sermão? O Jesus que transforma, o Jesus que... Olha como que Nicodemo chega, ele chega dizendo assim, Rabi, bem sei que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. Então quer dizer, Nicodemo se aproxima de Jesus falando de sinais. É interessante que, se você continuar vendo a conversa, Jesus não vai continuar falando de sinais. Jesus, ele parece que está em outra conversa, Jesus está em outro nível, Jesus está numa outra vibe. Nicodemo chega falando de sinal, e Jesus chega falando, nasce de novo. Você está entendendo isso? É interessante como as pessoas hoje procuram sinais.
É interessante hoje como a gente quer que Deus faça sinais, mas enquanto nós estamos pedindo para Deus sinais, enquanto nós estamos perguntando para Deus aonde estão os sinais, talvez Deus está nos respondendo: é necessário você nascer de novo. Nicodemos foi político, Nicodemos chegou com lábia, hein? Muitos pastores nos dias de hoje gostariam de ter um Nicodemos, um mestre, um príncipe. Imagina, meu irmão, entrando um mestre da lei aqui nessa igreja, um príncipe da lei aqui nessa igreja, e virar para mim: pastor Oséias, tu és um homem de Deus, porque só quem é usado por Deus pode ser tão bonito como o senhor é. Obrigado, que nem risada você deu. Hoje está difícil o negócio aqui. Eu ia ficar todo lisonjeado, falando: é verdade. Você veio aqui com esse espírito também, da pastora Cássia, para ficar me atacando? Porque agora é um dali, outro daqui, a senhora não está fazendo nada, ele veio aqui, ó. Deus enviou um desse lado. Te apresentei para a igreja com honra, pastor. Vamos continuar aqui. Bem sei que tu és usado por Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Qual seria a resposta natural se nós estivéssemos na conversa? Olha, Nicodemos, é verdade, eu jejuo, eu pago o preço, eu oro. Tem momentos que eu me retiro para o monte, que Jesus se retirava para o monte. É por isso que os sinais me acompanham. É que eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo, eu sou o enviado, eu sou aquele que vai salvar a humanidade. Jesus poderia ir por essa linha, não é, pastor Isaías? Mas Jesus olha para Nicodemos assim e fala: camarada, você tem que nascer de novo. Eu acredito que Nicodemos não entendeu muito bem. Falou: mas peraí, eu estou falando que o Senhor é usado, eu estou falando que o Senhor é bênção, eu estou falando que o Senhor é de Deus, e o Senhor está mandando eu nascer de novo. E ele não entende. Você já leu esse texto, irmão, não preciso ficar lendo para você, que ele diz: como posso nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? E aqui eu quero trazer alguns ensinamentos para a igreja. Jesus está dizendo aqui que o que está para acontecer não é algo comum, não é apenas só mais um ensino. Ele está dizendo que a história está mudando. A partir de agora, o tempo da religiosidade sai e começa a entrar o tempo da transformação. E me desculpe, meu irmão, hoje em dia, infelizmente, tem muitos Nicodemos dentro da igreja. Estão como religiosos, estão frequentando a igreja, mas não permitiram que a transformação chegasse na vida deles. Como eu sei, pastor, se eu sou um Nicodemos, existe uma ilusão nos dias de hoje. A pessoa, ela acredita que ela pode mudar a sua vida pela força dela. E os coaches ensinam muito bem isso, né? Você está vendo que eu sou um hater de coach, né? Porque coach, ele coloca tudo que você vai conseguir na sua força. Não, querido. A gente consegue as nossas coisas. Sim, nós temos que ter o nosso esforço. Mas quem é de Deus entende que também existe uma dependência de Deus. Hoje, infelizmente, as pessoas tentam melhorar os seus comportamentos, tentam melhorar suas atitudes, tentam organizar suas vidas, mas querem continuar sendo as mesmas por dentro. Elas querem mudar por fora, mas não querem permitir que a mudança aconteça dentro. E aí vem a frustração, porque mudar por fora, mas continuar vazio por dentro, isso não é bíblico. A Bíblia nos ensina que o que vem para aparecer por fora é o que está jorrando lá de dentro.
É tão triste ver que nós vivemos numa igreja em que ela está preocupada com a estética. E quando eu falo igreja, eu estou falando do nosso país hoje. Hoje, infelizmente, o evangelho brasileiro, as igrejas brasileiras, na sua grande parte, estão achando que culto é show, estão achando que igreja é evento, estão achando que tem que ter até uma roda gigante. Olha, não duvide se você não chegar numa igreja com uma roda gigante do lado de fora. Porque estão fazendo de tudo para atrair as pessoas, mas evangelho não é só atrair, evangelho é transformar. Atrair, Nicodemos foi atraído, Nicodemos quis se encontrar com Jesus, mas ele não estava pronto para a conversa que ele ia ter. Jesus estava falando para ele: eu não estou aqui só para encontrar você, eu estou aqui para transformar a sua vida. Você não está frequentando essa igreja só para vir cantar um hino de domingo, você está vindo nessa igreja porque o Espírito Santo está dizendo ao teu coração: eu quero transformar sua história, eu quero transformar seu casamento, eu quero transformar sua mente, eu quero te libertar da sua carne, do seu erro e do seu pecado. Se for aplaudir Jesus, ele merece. Não somos melhores, não somos piores, mas se você está procurando uma igreja para ficar oba-oba, ouvindo festa e vendo batuque, vai procurar outro lugar, porque aqui você vai ter que aprender a ouvir a palavra de Deus e entender que o Jesus que a gente serve é o Jesus que transforma. Venha como estás, mas larga esse pecado e seja uma nova pessoa. É necessário nascer de novo. Cheio de homens nas igrejas praticando adultério. Eu não estou falando aqui, estou falando de um modo geral. E pode ter aqui no nosso meio também. Um dos maiores problemas da masculinidade hoje é a pornografia. Dentro da igreja evangélica, homens viciados em pornografia. Você tem que nascer de novo. Uma disputa boba entre homens e mulheres. Minha irmã, você pode ganhar 10 vezes mais que o seu marido, mas o seu marido continua sendo sacerdote dessa casa. Agora eu ganho 10 vezes mais que ele, agora ele vai ver quem é que manda aqui. Quem devia mandar na sua casa é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo manda, tem harmonia. E quando tem harmonia, a gente sabe o que Deus estabeleceu sobre a nossa casa e a nossa família. Eu não sei o que você veio fazer aqui nessa manhã. Esses dias, não sei que dia que foi, se foi uma quinta ou foi um domingo, Deus trouxe uma palavra de rosa. Eu falei: Deus está entregando rosa para você hoje. Deus está entregando perfume para você hoje. Os irmãos ficaram tudo felizes. Agora me desculpa, Deus está entregando hoje como que é o cabinho da rosa, cheio de espinho nas suas costas hoje. Ai, Jesus, eu te amo tanto, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não está com ele. Nasce de novo. Não vem com esse papo furado para mim não, esse papo de religioso, esse papo de príncipe, de fariseu. A gente fala que Jesus é tudo para nós. A gente fala que Ele é a nossa prioridade. Eu nem vou falar de frequentar a igreja. Olha quantas pessoas podiam estar na ceia aqui hoje e não vieram. As desculpas todos têm uma. Todos têm uma desculpa. E eu vou dizer, são boas desculpas. E se eu argumentar, ele vai replicar e triplicar. Mas vamos deixar o culto de ceia de lado? Como é que está o quarto de oração aí? Você ama Jesus? É 36 horas de Netflix e 3 minutos e 6 segundos de leitura da palavra? 48 horas de internet e 4,8 minutos de oração? Você engana o pastor, que tem cara de bobo, tem jeito de bobo, mas não é bobo. Mas a Deus você não engana não.
Pois vem com essa carinha de crente. Jesus é tudo para mim. Vocês não conhecem essa que é antiga. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Você conhece, né, Fábio? Você é dessa época. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Me ajuda a pregar. Você não gosta, eu sei. Eu faço mesmo sem você gostar. Pergunta aí para o seu irmão, ele é tudo para você? Transformação verdadeira não é ajuste. Transformação verdadeira é nascer de novo. Romanos 7,18 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Paulo está dizendo, eu até quero fazer o bem, mas não consigo. Será que Paulo está sozinho nessa? E quem é que faz com que a gente consiga fazer o bem? Senão o Espírito Santo de Deus. Vou ler novamente. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está dentro de mim, mas não realizá-lo. Eu até quero ajudar aquela pessoa que passou na rua, mas não dou dinheiro. Eu até quero ajudar aquela senhora que eu vi na fila do mercado, teve que devolver algumas coisas lá, porque não estava conseguindo pagar, mas eu não paguei. Eu até quero fazer o bem. Eu vejo um filme de orfanato, eu choro e falo assim, eu vou ajudar um orfanato, mas depois que o filme acabou, você não vai ajudar orfanato nenhum, você não vai ajudar asilo, você não vai fazer nada. Você só vai ficar querendo. Eu quero tanto fazer a obra de Deus. A gente avisa, olha, todo último sábado, lá na igreja do pastor Edilson, na Maranata, tem morador de rua, precisa ajudar eles, precisa dar banho em moradores que estão praticamente paralíticos, precisa cortar cabelo, precisa ir lá. E a gente não vai. Eu posso ouvir um glória a Deus? Não tem não, né? Interessante que Nicodemos não era qualquer pessoa, ele era um religioso respeitado. Mesmo assim, algo estava faltando. Ele conheceu Jesus, mas ele não entendeu o que ele precisava. Jesus não entra em discussões teológicas com Nicodemos. Se Jesus entra em discussão teológica com Nicodemos, vamos falar da lei de Moisés. Nicodemos ia ter muito o que falar. Talvez era isso que Nicodemos estava esperando. Jesus vai me ensinar um pouco mais sobre a lei. Não, Jesus fala assim, eu não quero falar de lei. Eu vim falar que você precisa nascer de novo. E Jesus vai direto ao ponto. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Nascer de novo não é uma melhoria, nascer de novo é uma transformação. Jesus não quer te melhorar, Jesus quer fazer de mim e de você, cada dia mais, uma pessoa diferente. Você acha que Jesus morreu na cruz do Calvário para melhorar o que a gente era? Lembra como você era? Imagina Jesus pegando o que você era e falando, eu vou dar uma melhoradinha. Mas mesmo que melhorasse 1000% ainda dá errado. Hein, Guinaldo? Você no mundão lá daquele jeito, Jesus olhando para você. Vou dar uma melhoradinha aqui no Aguinaldo. Desentorta um pouquinho ali. Não, irmão. Quem conheceu o Aguinaldo e quem sabe a história do Aguinaldo, Jesus teve que pisar. É que nem lá, Jeremias, quebra o vaso. Amassa, faz de novo. E desculpa, meu irmão, Jesus não quer te melhorar, Jesus quer fazer da gente, e não quer me melhorar também, Jesus quer fazer da gente pessoas novas. Aí a gente vem com essa cara de crente assembleano, eu quero ser Senhor amado. E ele canta, ele chora, viu, Fábio? Como um vaso nas mãos do oleiro, toma minha vida. Olha o que você está falando para Deus quando você canta, viu? Toma, ó João, o que o cara está cantando. Toma minha vida e me faças de novo,
Eu quero ser. A gente ainda enfeita ainda. Eu quero ser um vaso novo. E aí Deus olha. Calma aí que eu vou fazer um vaso novo. Você pediu que você quer que eu te faça um vaso novo. Aí quando Deus começa a fazer, ai Jesus. Aí não, Senhor, nessa área não toca não. Não, você pediu. Você cantou. Olha, irmão. Eu tenho umas neuras comigo que tem vários hinos que eu não estou cantando mais umas partes. Não é porque eu esqueci a letra não. É porque eu falo, Jesus. Se eu cantar isso e se eu fizer isso na minha vida... né? Mas vamos continuar. Transformação não é externa, transformação é interna. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Jesus mostrou 2 níveis para o Nicodemos. Tem um nível da carne, mas tem um nível do Espírito. Infelizmente tem gente hoje que parece que está certo por fora, mas continua vazio por dentro. Aqui nessa igreja, não está mais em nosso meio, nós não somos perfeitos, mas tem gente que não fica no nosso meio. Não fica, porque não aguenta. Aqui nessa igreja, um tempo atrás, chegava um rapaz aqui, todo internado, todo culto, podia ser quinta, podia ser domingo, podia ser café da manhã no domingo, ele vinha todo de terno, sapato brilhando, mas Thomas, ele vinha na estica, sentava e o evangelho falando. Daqui a pouco sumiu, desapareceu. Vamos atrás, vamos ver o que aconteceu. Quando a gente vai atrás, quando a gente vai conversar com a esposa, pastor, esse camarada me bate todo dia em casa. Ele chega do serviço me agredindo. Fariseu. Eu tenho orado para Deus quebrar ele e fazer um vaso novo. Se necessário, que Deus use a PM para quebrar um pouquinho. A PM começa e Deus termina. Desculpa. Deus não quer gente assim. Deus não quer gente dando glórias. Aleluia, Jesus. E fazendo um monte de tranqueira do lado de fora da igreja. Jesus está dizendo para Nicodemos, nascer de novo é um processo que começa de dentro para fora. Eu não quero só mudar os seus hábitos, Nicodemos. Eu quero mudar quem você é. Eu não quero mudar você apenas por fora. Eu quero mudar você por dentro. Porque se eu mudar você por dentro, a mudança será verdadeira. Nicodemos era religioso. Ele ainda não tinha sido transformado. Ele conhecia a lei, mas não conhecia o que era a vida espiritual. E assim tem muita gente na igreja hoje. Conhece a igreja, se envolve com a igreja, mas ainda não conheceu Shilânia, o Deus da igreja. Eu gosto muito de citar John Stott, um velhinho, um pastor que já dorme no Senhor e que viveu a vida inteira na presença de Deus. Ele diz assim: o novo nascimento não é a melhoria da velha natureza, mas é a criação de uma nova criatura. Frequentar a igreja não é nascer de novo. Conhecer a Bíblia não é nascer de novo. Religião não é nascer de novo. Nascer de novo é permitir que o Espírito Santo nos mude de dentro para fora. E ele termina dizendo: o vento sopra onde quer. E assim como você não sabe de onde o vento vem, assim são aqueles que é nascido de Deus. Jesus usa o vento para dizer: você não controla o Espírito Santo. Você não vê o Espírito Santo. Você até percebe o Espírito Santo. Assim é a obra que ele vai fazer na sua vida. Se você permitir ele entrar,
fique tranquilo, deixe ele começar a controlar a sua vida. Tem gente querendo controlar o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a fazer, falar que não. Deixa o Espírito Santo fazer. E para terminar, por causa do horário, agora eu estou vendo que você passa, viu, Jefferson? Só para que você saiba, eu também passo. Os meninos já até tiraram ali, estão... Sem novo nascimento, a gente só fica na tentativa. Sem novo nascimento, a gente só fica no esforço. Mas com o novo nascimento, a gente entra num nível de relacionamento com Deus, que pode falar o que for, a gente continua caminhando. Eu não sei você, irmão, vou falar por mim. Não importa o escândalo que aconteça na igreja, eu vou continuar sendo crente. Não importa quem fale ou deixe de falar alguma coisa, eu vou continuar servindo a Jesus. Não importa qual artista vai na internet ou vai em rede nacional falar mal do Evangelho, eu vou continuar seguindo a Jesus.